Olá, pessoal, que a paz do Messias seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais uma live e um debate no campo das ideias. Eu estou aqui juntamente com o Luiz, que é um cristão, teólogo e apologista. E do outro lado eu estou com o Kemuel, que é um judeu que tem uma visão contrária da ortodoxia cristã. E o tema do debate é o seguinte, galera, é bacana, relacionado ao Antigo Testamento, também ao Deus da Bíblia. O Deus do Antigo Testamento é triuno? Esse que vai ser o tema do nosso debate de hoje. Cada qual vai ter 6 minutos para fazer a sua apresentação, aquilo que vai defender. Então, quem estará iniciando nesse debate vai ser o Luiz, e no final quem vai trazer as considerações acerca do assunto vai ser o Kemuel. Vai ser 6 minutos de introdução, e depois vamos para o bloco de perguntas e respostas, conforme é o modelo aqui dos debates do canal. Beleza? Luiz, você vai começar, você tem 6 minutos, tá bom? Vou soltar o tempo aqui. Fica à vontade, cumprimento pessoal. Amém. Boa noite a todos. Shalom, né? Laila Tov, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Fico honrado mais uma vez, Jadson, de estar com você aqui no canal. Kemuel, desde já é um prazer conhecer você. Vamos caminhar junto aqui, embora com um debate de ideias. A nossa ideia é que o ouvinte ganhe, né, em argumentos, em riqueza das escrituras, da própria Torá, e que a gente possa sair daqui mais instigado, inclusive, a amar mais a palavra e buscar mais a verdade bíblica, tá? Então, desde já, quero entrar aqui com o assunto, né? O Jadson já falou um pouquinho da gente, só explicar que eu tenho, uma das minhas motivações que me faz amar esse assunto é justamente porque a Trindade foi um assunto que eu travei ao longo da minha vida e publiquei um livro, né, ano passado, recentemente, sobre Trindade, tem um comentário trinitário da Bíblia Sagrada, sempre gosto de dizer isso, porque eu entendo que é um material importante para aquele que está buscando compreender essa doutrina e entrar mais a fundo nos textos bíblicos, tá? Então, vamos lá. Falando um pouco aí do nosso assunto, uma coisa que eu aprendo na minha área também, além de ter o teólogo, também ter formação em TI, uma coisa que eu aprendi muito é definir escopo e não escopo. Então, eu quero deixar 2 balizas sobre o escopo aqui hoje. Primeiro, eu não quero falar de Novo Testamento, porque se fosse falar de Novo Testamento, o assunto seria ainda muito mais amplo, embora eu possa até esbarrar em um outro texto. Eu desejo falar sobre o Antigo Testamento. Em segundo lugar, a segunda baliza é que eu quero falar sobre Trindade no Antigo Testamento, não messianidade de Cristo, por exemplo, porque senão a gente abriria ainda mais o leque com argumentos também muito interessantes, tá? É um assunto também riquíssimo, mas para hoje, então, 2 balizas, Antigo Testamento, Trindade, tá? E desde já destaco 2 premissas para a conversa que a gente vai ter aqui. A primeira premissa, que Deus é um Deus abscôndito. Lutero cunhou esse termo, né, Deus abscôndito e Deus revelatus, um Deus que se esconde e se revela ao mesmo tempo, mas essa já é uma ideia mais antiga do próprio Agostinho, e eu digo, mais antiga ainda, é da Bíblia. A Bíblia mostra um Deus que se esconde e que se revela ao mesmo tempo. Então, o que eu pretendo fazer aqui tem uma premissa, que Deus é um Deus abscôndito. Então, é presumível que a gente não vai encontrar uma teologia sistemática na Bíblia, justamente porque nós estamos falando de uma teologia bíblica que tem um braço na teologia histórica, Deus se revelando ao longo da história, ao longo das gerações, e nós não temos fórmulas sistemáticas de algumas questões doutrinárias, muitas delas não só Trindade, mas nós entendemos que podemos aprender a respeito do Cristo, do Espírito mesmo no Antigo Testamento, e esse Deus abscôndito se revelando progressivamente. Então, o que nós esperamos perceber no Antigo Testamento muitas vezes são lampejos ou sombras de coisas futuras de fato, embora muitas delas sejam efetivamente maravilhosas e muito claras, como eu também quero demonstrar aqui. E em segundo lugar, a segunda premissa é monoteísmo. Por que monoteísmo, gente? Porque um dos espantalhos mais levantados contra a doutrina da Trindade é que nós queremos entender 3 deuses como um triteísmo. Não é verdade. Nós cremos em que há um único Deus em essência, embora a sua unidade possa ser complexa, como a própria palavra
do Deuteronômio 6, verso 4, versículo 4 nos diz, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. A palavra ali, como eu quero mostrar depois, se tivermos tempo, ela é uma unidade, sim, complexa, Errad, não Yahid. E é possível, então, que esse Deus, monoteísmo, mas seja um Deus com uma complexidade, uma unidade complexa. Dito isso, como que está o nosso tempo aí, Jadson? Pode... Tá tranquilo? Ok. Dito isso, eu gostaria de apresentar um pouco, já dar um pouco de lampejo a respeito de um dos assuntos, tá? Porque a gente vai falar sobre vários, então, como esse aqui é muito interessante, eu já vou mostrar um dos exemplos de como a gente vê a Trindade no Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor. Sim, é o Malar, o anjo. Quando a gente vai para Gênesis 18, 19, eu vou falar só algumas coisas aqui. Olha só, presta muita atenção, porque esse é um dos textos mais interessantes. Acredito que o Kemuel conhece ele, mas eu quero cavar a fundo isso aqui hoje com vocês. Capítulo 18 do verso 1, quando 3 anjos... 1 minuto, ok. Quando 3 anjos aparecem a Abraão, você tem um que se comporta como Jeová de fato. E eu vou falar dele. Os outros 2 provavelmente são anjos mesmo, tá? Mas olha só, o verso 1. O Senhor apareceu, Vairai Laiv Adonai. Verso 4. Abraão, aliás, ele se dispôs a lavar os pés. Verahatsu Hagleichem. Ou seja, se apresentou fisicamente. Tomou coalhada e leite, no verso 8. Haikar Remá Vehalav. No verso 21, ele fala que iria descer, Eradá, sendo que já estava com Abraão, e só no versículo 33 ele deixou o lugar para ir a outro. No verso 22, ele permaneceu diante do Senhor, Omed Lifnei Adonai, e no versículo 25, Abraão chamou de juiz de toda a terra, Hassofet Kal Haeretz. Ou seja, tem algo a mais aqui, e eu quero chegar depois com vocês no versículo 24. Aí a coisa vai ficar mais profunda. Eu estou deixando só o gosto agora. E daqui a pouco a gente entra com a pergunta. O foco do texto aqui, do capítulo 18 e 19, vai estar no versículo 24. Fica essa introdução para vocês. Beleza, deu o tempo certinho. Eu só quero aqui mandar um abraço para o Jefferson. Ele disse assim: amo esse canal, aqui é só canos. Só fera, Jefferson, que defende a cosmovisão que cada um tem. E ele mandou um superchat. Vou colocar aqui na tela também, para apoiar o canal. Quero agradecer, viu, meu irmão? Abração, mandou vintão aí. Deus abençoe a sua vida grandemente. E agora, quem está com a palavra é o Kemuel. Ele vai ter 6 minutos. Fica à vontade, tá bom, Kemuel? Você está com a palavra, pode ir. Shalom, shalom, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês também. Aproveitando, falar um pouco do título, né, desse debate, que é muito importante a gente saber. O Deus do Antigo Testamento, ele é triuno, né? A gente já começa aqui com 2 palavrinhas, na verdade são 3 termos importantes. A palavra Deus, a palavra Antigo Testamento e a palavra triuno, né? Desse título, Deus é uma palavra bíblica. Agora, Antigo Testamento não é uma palavra bíblica, é um nome que foi dado, né, para o Tanar. Quando, ali no princípio da igreja, no começo, eles dividiram em 2 partes, chamando de o Tanar, que é a Bíblia hebraica de Antigo Testamento, como se fosse uma lei que já passou, e dando ao evangelho que foi pregado na época de Yeshua, né, a Brit Hadashah, Aliança Renovada, como o Novo Testamento, né, para dar validade, obviamente, aos textos do Novo Testamento. E esse é um título, irmãos, importante a gente colocar, pejorativo dentro da própria Bíblia. Então, eu posso chamar de Taná tranquilamente, os irmãos, alguns já devem saber, outros não, mas o Taná nada mais é do que um acróstico, né, que compõe os 3 grandes compêndios da Bíblia hebraica, que é a Torá, a gente conhece como o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os Neviim, que são os profetas, começando ali por Josué, vai até os 12 profetas chamados de profetas menores, e depois os inscritos, tá? Com algumas Megilot, né? Tem o livro de Kohelet, tem o livro de Esther, tem alguns livros ali que são dos inscritos,
mas todos eles compõem aí o livro chamado a Bíblia Hebraica, né? Que as pessoas conhecem como Antigo Testamento. E a palavra triuno, que é uma palavra conceitual, né, para uma linha teológica. Tá? A palavra triuno também não é uma palavra bíblica, né? Você não vai encontrar essas duas palavras. Assim como a palavra Tanar, você vai encontrar ela em algum momento quando Yeshua vai falar, quando... pessoas já falaram, aliás, a Torá, os profetas e os escritos falaram sobre mim. Ele já está dizendo ali, o Tanar falou sobre mim. Tá? Isso numa leitura judaica, no contexto judaico. Mas vamos falar um pouquinho. Eu gosto de abrir logo com o primeiro capítulo da Bíblia, né? Que é o próprio irmão Luiz ali comentou, e eu gosto de começar pelo início, onde está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a gente já tem um ponto importante. Primeiro, que a gente vai precisar nesse debate entender o conceito de Deus. Segundo, entender o que seria esse Deus, né? Mas na questão de criação, porque ali na própria palavra você vai encontrar algumas chaves, e logo após, assim, no finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, a gente vai encontrar a palavra façamos o homem à nossa imagem, né? Claro que existe segredos muito lindos ali na criação, que envolve o recebimento, que nós, do judaísmo, a gente chama de Cabala, tá? Por que envolve o recebimento? Coisas ocultas, coisas que não foram explícitas, mas você vai encontrar. Por exemplo, se a gente considerar que no princípio criou Deus os céus e a terra, toda a criação ela foi criada no verso 1 de Gênesis. Tudo que está na Bíblia já está dentro do verso 1 de Gênesis, porque esse é o primeiro nível de criação, é o nível das emanações. Então, quando diz, no princípio criou Deus, a palavra criou já está dando um decreto que aquilo foi de fato criado, os céus e a terra. Então, tudo está ali naquele primeiro verso. Mas existe agora os outros níveis de compreensão da palavra, que a gente vai para a parte de criação, depois a gente vai da parte da formação até a parte física da coisa, que é o mundo em que nós vivemos, que é o pós-Jardim do Éden. Né? As coisas que estamos vivendo hoje, estamos num mundo de ACA, chamado de mundo da ação, que estamos vivendo até os dias de hoje. Tudo isso está dentro do verso 1, depois o que acontece do verso 2 até o final do capítulo 1 de Gênesis, depois a formação que vai do 1 ao 3, e o 4, que inicia o capítulo 4, até hoje, o momento em que vivemos. Tá? Então, são coisas que nós temos que destrinchar. Claro que, inicialmente, é algo que necessita de muito mais tempo para explicar. Já compreendi, Jadson. Então, eu entendo que, primeiro ponto, saber o conceito de Deus. Deus não é um nome, Deus é um atributo do Eterno, certo? Isso aí eu acredito que o irmão Luiz também compreende dessa forma, mas vamos debater isso junto. Outro ponto é entender os verbos que estão nesse primeiro versículo de Gênesis 1:1, tá bom? Vamos lá. Dou a palavra para o Jadson. Tinha 5 segundos, certinho o tempo, né? Bem dizer. Agora, quem vai ter 3 minutos para fazer a pergunta vai ser o Luiz. Ele vai iniciar, tá bom, Luiz? Fica à vontade. Pode colocar aí, por gentileza, Jadson, aquela... Tá correndo tempo já? Só para colocar primeiro aí o slide, né? É o outro, tá? Tá, a outra apresentação. Beleza. Vai contar agora o tempo? Vai lá, pode dizer. Soltei. Okay. Só um adendo, tá? Quando o Kemuel comentou do Antigo Testamento ser pejorativo, a gente usava uma palavra antigamente chamada Velho Testamento, e alguns evitam usar velho justamente por isso. Principalmente eu, na minha linha teológica, da igreja onde eu venho, a gente entende sim que a lei não foi abolida,
ela foi cumprida em muitos sentidos, mas muitas coisas permanecem, então não entendemos que ela é obsoleta, tá? Então o Antigo Testamento para nós não tem um termo pejorativo, muito embora realmente a Bíblia hebraica seja Torá, Kevim, Neviim, Ketuvim, tá? Então só um adendo aí importante na nossa própria compreensão aqui cristã. Agora eu queria fazer a pergunta, eu já fiz a introdução nesse assunto e eu acredito que ele é muito importante para nós, então eu vou direto nele. Gênesis 18 a 19, Kemuel, como nós vimos, tem um anjo do Senhor, tá bom? O Malar do Senhor, e ele, como nós vimos, comporta-se de fato como Senhor Yud-Heh-Vav-Heh, o Senhor que é o Adonai, o Hashem, o nome, e a tal ponto que, agora vamos, no capítulo 18, versículo 27, nos diz: eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, Hine nahualti ledaver el Adonai. O que ele está falando é com atrevimento, e você sabe, Kemuel, que existe uma partícula ali chamada partícula Hine, que é uma partícula muitas vezes de presença, ou de ênfase, que está enfatizando o atrevimento a falar com Deus. Esse anjo, então, tudo indica que é Deus, e nós cremos que é Cristo, por quê? O versículo 24 nos diz algo maravilhoso. Versículo 24 nos diz: então o Senhor, lembra, tem um Senhor aqui na terra, aparecendo a Abraão, mas o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor no céu. Tá pequeno aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo ler, mas tá ali, ó. Vai Havé, o Yahweh, tá? Eu não tenho problema em falar também, em vez de substituir Hashem Adonai. Himtir al Sadom ve'al Amora, Gavrit ve'aesh ma'et Yahvé min Hashamaim. O que está escrito aqui, Kemuel? Tem mais um minuto? Tá bom, então vamos lá. O que está escrito aqui, Kemuel? Porque existe uma questão muito importante. Eu talvez até imagine que você cite alguns textos lá de Reis, de Samuel. Eu quero responder isso, mas eu preciso entender por que tem um anjo do Senhor na terra, e agora no versículo 24, quando ele cumpre a promessa de descer, que já é estranho, porque falou que ia descer sendo que ele estava na terra, olha quantas coincidências, entre aspas, mas agora chega no versículo 24, versículo 24, e ele fala que existe um Yahvé, um Yahweh, um Yud-Heh-Vav-Heh na terra, mandando fogo de um Yud-Heh-Vav-Heh do céu, dando claramente a intenção de dois Jeovás. Dois Jeovás. Por que essa é a melhor interpretação ou não? Isso eu gostaria de ouvir de você, Kemuel. E o que está escrito, principalmente na última palavrinha que eu mostrei no meu slide? Eu tenho. Beleza. Kemuel, você vai ter 5 minutos, tá bom? Fica à vontade. Pode ir. Ok. O capítulo era o 18, depois a gente pulou para o 19. Foi isso, né? Só confirmando. Então, a gente está tratando do episódio que Abraão está conversando com Deus e logo após chegam 3 homens. Tá bom. Tá. Então, deixa eu colocar os 2 capítulos aqui presentes. Só um minutinho aqui. Se o irmão puder colocar também na tela, o capítulo 18, primeiro. Se quiser segurar o tempo dele, Jadson, não vejo problema, tá? Tá, você que sabe, não tem problema não. Aqui, ó, vamos lá, capítulo 18 de Gênesis. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos, que permanecia em Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Aqui é importante dizer que Abraão ele tinha feito a Brit Milá, tá? E algumas coisas estavam para acontecer nesse dia, né? Uma das coisas é que o Eterno mandou 3 homens, nesse caso aqui são 3 malar, 3 anjos, olhando para fora viu 3 homens, tá? Aqui não diz que são 3 deuses, mas 3 homens em pé junto, próximos à tenda. E quando os viu, correu para onde estavam eles e deu boas-vindas e curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, assim desejar, para que um pouco descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. Aí acontece todo o episódio que ele fala, um dos anjos fala sobre a questão de Sara, e aqui está apresentando anjos, tá? Esses homens são malar. Eu até quero pegar aqui uma versão do Hebraico Pro. Aqui, ó.
Vairá elave Adonai be Elonei. Manri vehu Yoshev petar hauhel kehon rayon. Aqui está falando do verso 1, do 18, verso 1. Depois ele vai sa einave vaere verine sheloshar, tá? Aqui, esse sheloshar, cadê? Vai estar atrelado aos homens, né? Aqui você não vê nesse verso o nome de Adonai, tá? Aqui você está falando dos homens. Primeiro verso está acontecendo e depois apareceu o Senhor nos cavaleiros de Man, estando assentado à porta da entrada, que tinha aquecido ao dia, né? É uma versão, o ruim do hebraico pro que ele pega uma versão muito moderna da Bíblia que acaba perdendo um pouco a sua compreensão. Mas no verso 2 vai falar que aparecem três homens. Aqui, a gente utilizando o Antigo Testamento, irmão Luiz, você vai encontrar alguns versos, inclusive nos profetas e na própria Torá, em Números vai dizer assim, Deus não é homem para que minta, tá? Primeiro ponto, ali está falando de um homem, no texto, e no primeiro verso está falando de Deus, de Adonai mesmo, né? Porém, no segundo já não é Adonai, está falando de homens. Então, o que o Eterno tem? O Eterno manda homens ali, no caso, esses homens, dentro da Guemará, vai dizer que esses homens, na verdade, são três anjos, cada um dos três anjos tem um nome, né? E seria o anjo Gabriel, o anjo Mihael e o anjo Gabriel, Mihael e o terceiro anjo, agora um é que veio para cura, um que veio para dar a mensagem, Gabriel, Mihael e Rafael. Esses três anjos, lembrei, tá? Cada um veio com um objetivo. Um veio para trazer o juízo à cidade de Sodoma, um veio dar a mensagem para Sara e o outro veio para a cura da Brit Milá de Abraão, tá? Aí a gente vai para o segundo verso, eu sei que já está acabando, eu vou tentar ainda encaixar aqui. No segundo verso, não, no capítulo seguinte, quando ele fala, suponhamos, isso está tratando entre uma conversa do sujeito A e o sujeito B. A pessoa que está falando com Abraão. Então, Abraão, ele tinha que entrar nessa conversa para entender. 50, porque aí eu tenho que... Só finalizando a última frase. Tem 50 justos nessa cidade, aí ele começa a barganhar com Deus até chegar a um 10, um número mínimo ali, tá? Mas é uma conversa entre Abraão e Deus. Então, quando eu falo com você, vamos pensar juntos, suponhamos eu e você, Luiz, que aconteça isso e isso, não quer dizer que são três deuses aí, tá? Finalizo aqui, tá? Beleza, passou alguns segundos, 15 segundos, mas qualquer coisa você usa, tá, Luiz? Fica à vontade, você tem 5 minutos para a réplica, tá bom? Fica à vontade. Pode falar, Jadson. Ok, primeiro, Kemal, deixa eu fazer um elogio, tá? Vi que você realmente é uma pessoa muito respeitosa no seu argumento, parabéns, é isso que eu aprecio no debate, né? Quando o debate é nas ideias, realmente. Aí vamos fazer algumas observações, né? É um espantalho, tá, Kemal, dizer que são três homens, três deuses, porque a gente não falou de três deuses aí, eu mesmo já fiz essa observação antes. É um Deus aqui na Terra e dois anjos. Muito embora alguns possam até explorar a questão da representatividade da Trindade, ainda que não seja Deus ali, os dois são enviados, assim como o Filho e o Espírito são enviados no Novo Testamento. Não entrei nem mesmo nesse argumento, tá? Para mim, pode não ser. Isso aí está em aberto. Mas o primeiro é nitidamente um Deus, Jeová na Terra, enquanto tem outro no céu. E aí, uma observação importante também, você falou que Deus não é homem. Realmente, e ali você tinha, na verdade, uma teofania. Nós temos um homem que come, que bebe, assim como um anjo. O anjo também não é homem, mas o anjo está na terra. Então, mesmo na sua visão, isso não se conciliaria, porque o anjo também não é homem. Mas vamos para o foco, né? Você falou de Adonim, aliás, de Adonai. Adonai, embora Adonai é pluralidade, né, no possessivo, nós encontramos Adonim, por exemplo, no texto de
no texto de Gênesis falando a respeito de Abraão, o servo falando para Abraão. Para mim não é um plural apontando para a Trindade. Agora, olha que interessante, você não me respondeu o versículo 24. E o versículo 24, Kemuel, ele é muito profundo. Ele está dizendo que o Jeová da terra mandou fogo do Jeová do céu. Não tem como fugir dessa tradução. Essa é a melhor tradução. Por isso eu pedi para você falar sobre a última palavra, você também não comentou, que é Ha Shamaim, que é o artigo definido Ha Shamaim, céus. É dos céus que é o que está na terra está mandando. Tem 2 Jeovás nesse texto. E a prova disso também é quando você vai para os textos de Amós 4:11, Jeremias 50:40, Isaías 13:19, onde você vai ver que em Amós e em Jeremias fala que quem fez isso foi Deus. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Mas em Isaías vai nos dizer que será destruída por Deus a semelhança de Sodoma e Gomorra. Mas em Gênesis diz que foi o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor é Deus. E Judas, é claro que eu não quero fazer conexão com o Novo Testamento, mas o Judas, só para quem é trinitário olhando para o Novo Testamento, né? Lá em Judas é exatamente essa interpretação que Judas nos dá no versículo 5-7, que Jesus foi esse que mandou fogo do céu. Então a melhor tradução, Kemuel, desse texto é que o Jeová mandou fogo da parte do Jeová do céu. Alguns citam outros textos, como Samuel, Reis, com uma falsa analogia. Como você não citou elas, eu não vou explicar. Mas existe uma tentativa de refutar isso, que é uma falsa analogia dentro da linguística, e não, isso não é o paralelismo hebraico, não é nem mesmo do tipo paralelismo contrastante, completivo, comparativo, não existe nada semelhante na construção hebraica, porque aqui claramente está mostrando 2 senhores. Agora, só para terminar, como que está o nosso tempo aí, Jadson? Luiz, só repete o verso do capítulo e o verso. Capítulo 19 e 24. Capítulo 19 e 24 vai nos dizer que o Jeová da terra nos mandou fogo do Jeová do céu, e agora vem a questão. Ainda que a gente ache qualquer argumento linguístico, não existe, não tem. O que a gente tem são falsas analogias, por exemplo, de 1 Reis 8:1, 12:21, enfim. Mas aqui, logo aqui vai acontecer essa construção, bem agora que o anjo do Senhor está na terra. Eu brinco assim, é muita coincidência que logo agora que o anjo do Senhor aparece na terra, existe uma construção dizendo que tem um Jeová na terra e um Jeová no céu. Beleza, Kemuel. Não vai ter tréplica, mas você tem 3 minutos para fazer uma pergunta. Então, você pode comentar, tá bom? Alguma coisa, mas faltando 1 minuto, eu vou fazer assim para você fazer a pergunta. Fica à vontade, você tem 3 minutos, tá? Agora pergunta. Pode ir, Kemuel. Tá no mudo aí, Kemuel, se estiver falando. Kemuel? Enquanto Kemuel vai se posicionando. Tá me ouvindo agora? Sim. Galera, deixa o like nessa live, viu? E compartilha nas redes sociais. Vou fazer a pergunta, já fazendo um engate aí com a deixa da pergunta do irmão Luiz, tá? Para a gente fazer um negócio dinâmico aqui. Então, vou lendo o seu capítulo. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Aqui, vamos levantar o ponto. O irmão falou que não disse sobre Trindade ali, que seria um Deus e 2 homens. Eu acho que isso aí entra numa questão de interpretação, tá? A gente tem também a tradição da própria Mishnah, que é a explicação da Torá, para a gente entender esses versículos. Mas, indo para o verso 24 de 19, nos 2 casos está tratando do Deus criador dos céus e da terra, né? O nome, o tetragrama de Deus aqui não se altera em nada, tá? Não, mas, enfim. Eu vou reforçar agora o que a gente falou lá no início para iniciar minha pergunta, né? Eu te pergunto o que seria esse Deus que criou os céus e terra no capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa pergunta eu vou conectar também com Êxodo, capítulo 1. Aliás, 20, verso 1. Deixa eu até pegar aqui. Êxodo 20, verso 1, que é importante também para a gente entender. Então, o Senhor
Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Né? Aqui está falando do tetragrama, seu Elohim, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Tá? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho ainda, 1 minuto ainda. Tá. Esses dois eu quero deixar conectado, porque um inicia o processo da criação e o processo da nossa fé para entender quem é a quem nós devemos servir. No segundo ponto, é o processo da criação do povo de Israel e a quem esse povo deveria servir. Né? E aí eu quero compreensão contigo, o que esses dois versos eles têm em comum, considerando os dois tempos, né? No princípio, que Deus criou, e aí também o início do período que Israel recebe a Ketubá, ou recebe ali a sua Torá escrita. Tá bom? Compreendeu? Estou mandando a pergunta aí para você. Beleza. 5 minutos, Luiz, fica à vontade, tá bom? Vai lá, resposta. Vamos lá. Uma observação só de novo lá na parte do Jeová da terra, mandando fogo do Jeová do céu, em Gênesis 19, 24. Mais uma vez, se você olhar lá no início da perícope, lá no capítulo 18, verso 1, quem que eu havia dito que apareceu mesmo? Não foi um anjo, embora ele também seja chamado de anjo. Foi o Vairai Elai Adonai, o Senhor apareceu. E lembrando que malar não significa só para homem, tá? Eu esqueci de dizer isso aí. Malar é enviado, até próprio nome Malaquias. Malar é aplicado a um homem, ou seja, mensageiro. Por isso esse anjo pode sim ser o Jeová sendo enviado, a Malar, tá? Não necessariamente um anjo, nem um homem, enfim. Aí respondendo diretamente a parte aí da pergunta do Kemuel, Kemuel, quando você vai para o capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, eu concordo com você. Talvez vocês, não sei se você imaginou o que eu pensaria, mas para mim aqui eu tenho Deus, ok? Elohim, sim, está na sufixação plural, im. Nós temos sufixação plural masculina e feminina, varia também, né, de acordo com o nosso português, né, o im e ot, mas no Elohim, eu não entendo que seja uma prova cabal da Trindade, tá? Assim como outros teólogos, por exemplo, Bruce Waltke. E nós temos exemplos disso. O Deus Dagon é terminado com im e não é não é uma trindade. Estou apoiando você nesse sentido. E realmente nós temos também para Adonai isso, como eu comentei antes. Adonai é plural, mas nós temos também Adonim aplicado lá em Gênesis 24 ao próprio Abraão, o servo falando a Abraão. Mas olha só, não é só isso, né? Isso aqui está de acordo com o que nós queremos, porque para nós é monoteísmo. Então, sim, Deus criou. Ele não está entrando a fundo agora, como a gente falou, né? Uma revelação progressiva, se é uma trindade ou não. Mas quando você continua no texto, não está só no verso 1. Quando você vai lá para o verso 27, ou mesmo antes, 26, você vai ler que realmente ele fala, façamos. Aí, olha só, que interessante. Quando você vai para substantivos, como Elohim, Adonai, nós temos comprovadamente na cultura um plural majestático, ou também chamado de plural honorífico. Isso realmente existe. Mas eu concordo com N. Gruden, por exemplo, um teólogo sistemático, que vai falar sobre os verbos façamos, ali no capítulo 1, ou mais à frente na Torre de Babel, desçamos e confundamos, ou lá em Isaías, quando a quem enviarei, quem agir por nós. Nós não temos plural majestático, exemplo disso na cultura e nenhuma literatura até então, até onde se tem notícia. Então, ali sim é um exemplo de uma trindade velada no Antigo Testamento. Não é a corte celestial. Não é provável, embora alguns até possam achar. E tem teólogos que abrem a isso também. Por exemplo, o Bruce Waltke, o próprio Dr. Michael Brown não define isso. Mas nós temos, por exemplo, lá em Gênesis, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, não faz sentido que seja uma imagem amalgamada ou derivada. De fato, a melhor interpretação, e isso é importante, a melhor interpretação, quando você entende toda a Escritura, realmente é que existe uma trindade ali. Como eu vou mostrar ainda em outros textos, tá? Ainda no Antigo Testamento, na Tanakh, sem ir para o Novo Testamento. Quando a gente fala de Elohim, porém, aí eu faço uma observação. Para nós que cremos na Trindade, ainda que seja uma questão cultural, ainda que seja um plural majestático da época, também pode ser uma deixa do Deus triuno
se revelando progressivamente. Deus utilizou ao longo da história muitas coisas para se revelar, e mesmo um termo como esse pode sim ser uma das evidências. Ela sozinha não é uma prova, mas existem muitas outras que tecem o argumento e o dogma da Trindade, embora o termo Trindade não apareça, assim como o próprio termo Bíblia não aparece na própria Bíblia. Quando você olha, então, para o final disso tudo, como textos como eu acabei de te apresentar, de Gênesis 19, 24, vou mostrar outros ainda, fica evidente, claro, evidente, que sim, nós temos uma divindade complexa no Antigo Testamento. Ainda vou mostrar outros textos mostrando não apenas que tem o anjo do Senhor e o Deus do céu lá em cima, que aqui a gente conseguiu enxergar dois, como o Pai enviando aquele que nós entendemos que ser o Mashiach ali, tá? O Mashiach. Mas eu acredito que tem outros textos que eu vou te mostrar daqui a pouco, onde nós vemos também os três juntos aparecendo. Basicamente, então, o que nós podemos dizer é que, sim, Elohim não é uma prova cabral da Trindade, o termo Elohim, mas façamos é. 5 minutos agora, que o Manuel fica à vontade, tá bom, para responder. Vai lá. Ok. Então, eu vou pegar aqui, você deu o seu parecer, eu vou falar um pouquinho desse verso 1 aqui, que é muito legal, de Gênesis. Ele fala, e também é legal ouvir que você também tem essa compreensão, isso aí já é uma coisa muito interessante para uma compreensão mais judaica da coisa, tá? Entender que Elohim, você vai encontrar tanto para deuses, para anjos, para poderes, para juízes e para o Deus Todo-Poderoso, né? A palavra aqui, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra, vamos para o hebraico, está Bereshit, no princípio, Bará, que é criou, e eu paro aqui. Se fosse uma questão de que o universo fosse criado por 3 deuses, ou mais deuses, ou 2 deuses, aqui estaria, no princípio, criamos Deus, os céus e a terra. Ali estaria um termo, não bará, de criou, estaria boreja, por exemplo, seria uma utilização de mais pessoas ali envolvidas. Mas especificamente, a Torá ela vai colocar bará. No princípio, criou. É um termo no singular da primeira pessoa. Deus, Elohim, os céus e a terra. Outro ponto importante é saber que a palavra Deus ou Elohim, que está atrelado ao atributo de justiça e severidade, isso é muito importante deixar enfático, todas as vezes que Deus aparece, como a palavra Elohim é a justiça e severidade, aquele que julga. Tanto é que ele empresta esse atributo para Moisés, sabemos muito bem disso. Ali é simplesmente porque ele está fazendo algo criacional, ele está trabalhando a criação. E aí ali vem a criação do primeiro dia, segundo dia. Haja luz, houve luz. Haja um firmamento no meio das águas, né? E separe as águas de cima. E ele vai criando os elementos físicos ali. Quando ele chega no sexto dia, tudo o que o Senhor formou, água, terra, vegetação, todos os elementos físicos, agora eles estão presentes na criação. E ele chama a criação, façamos o homem à nossa imagem. Olha que interessante. Ele chama a criação para fazer, tanto é que nós hoje somos formados de pó da terra, somos formados de vegetação, tudo os elementos da vegetação. Se você pegar a tabela periódica, nós dificilmente vamos encontrar numa porcentagem, um grau enorme, os minérios, mas a gente tem alguma coisinha, a gente tem o ferro, a gente tem alguma coisa ou outra em algum grau dentro do nosso corpo. Nós temos uma grande quantidade de água, a gente tem tudo isso. O Eterno, ele chama a criação para trazer à existência o homem também, né? Porque se você olhar também, a própria luz, ele te fala assim, ó, eu vou trazer aqui, ó, da luz. Ele disse, Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e o separou das trevas. Ele chamou a luz à existência, tá? E complementando lá o verso de Êxodo 20 também vai tratar esse mesmo Deus
Eu sou o Senhor que te tirei da terra. Não somos nós, somos os senhores que te tiramos da terra do Egito. Mas, Samuel. e aí ele mostra a sua unicidade, tá? Então eu finalizo aqui esse ponto aqui. Beleza, nós encerramos o primeiro bloco de perguntas e respostas. E, pessoal, agora mandem perguntas tanto para o Luiz, tá bom? Como também para o Kemuel. Mandem perguntas que eu estarei pescando pelo menos 2 para cada um. Agora eu gostaria de levantar uma pergunta, cada um vai ter 3 minutos, em relação ao seguinte: quais são os textos que você se fundamenta, Luiz, para defender a sua posição? E quais são os seus textos que você se fundamenta, Kemuel, para defender a sua visão, tá bom? Que essa pergunta vai trazer respaldo para o terceiro bloco de discussão, beleza? Quais são os textos, Luiz? Você tem 3 minutos, tá bom? Fica à vontade. 3 minutos. Só pegando a deixa aqui, a gente tem feito a interação das perguntas anteriores, né? Quando ele fala que o ideal seria criamos ou façamos o homem à nossa imagem, aliás, não só ali, né, mas no princípio criaram Deus, o céu e a terra, isso na verdade explica justamente o meu ponto de vista, que não deveria ter isso mesmo da perspectiva da Trindade, só do triteísmo. Se fossem 3 deuses, deveria aparecer o tempo todo criamos, mas se em alguns momentos aparece criamos e em alguns momentos aparece criar no singular, de fato, você consegue construir a doutrina da Trindade como ela é estabelecida, como o monoteísmo, na essência, mas um Deus complexo, que se manifesta assim, lembre-se, absconditamente, progressivamente na Bíblia, e como textos aí refutáveis, como o que eu apresentei aí de Gênesis 19. Tá, então, esse ponto aí, na verdade, é o meu ponto de vista, não deveria estar aparecendo realmente ali, criamos. Aí, alguns textos, Jadson, tem como jogar na tela a outra apresentação? Por favor? Sim, vou pausar aqui, peraí. São muitos textos, tá? Eu vou dar alguns exemplos em cima do que nós chamamos de triságio. Já que a gente está falando de trindade, então eu vou focar, disparar alguns textos, não são todos, tá? Sobre triságio. Alguns são mais velados. Ó, número 6, a bênção araônica, né? Ó lá, o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos contar. 1. O Senhor faça resplandecer. 2. E ali, o Senhor sobre ti levante seu rosto. Tá vendo? Ou seja, veio a Sem Lecha Shalom e te dê a paz. Nós temos 3 senhores aqui. Não é prova cabal? Não é. Mas será que é coincidência? Eu sempre falo isso. Então vamos continuar investigando o texto. Olha lá, Isaías 6. E clamavam uns aos outros, o quê? Santo, santo, santo. Vamos contar? 1, 2, 3. Coincidência? Se você olhar no verso 8 de Isaías 6, tá o quê? Quem irá de ir por nós, plural. Quem irá de ir por nós? Mais uma vez indicando que há uma fala de uma triunidade ali, um Deus complexo, complexamente em sua pessoalidade. Gênesis 1, 27, onde no texto hebraico original diz e Deus criou o homem à sua imagem, o Targum Yornatan traduz como e a palavra Menha do Senhor criou o homem à sua imagem. E olha que interessante, o Menha nos Targuns da aramaicos vão sempre traduzir como a palavra do Senhor. Eu vou correr por causa do tempo. E lá no versículo 1 nós temos sim a Trindade de algum jeito, então, se for isso, porque, de acordo com a tradição judaica, Deus criou a palavra, Deus criou o mundo pela sua palavra. E Bereshit aqui pode ser também da raiz de Rishon, ou seja, no primeiro ou no cabeça, em Cristo, se for isso mesmo, no Cristo Deus criou os céus e a terra. No versículo seguinte nós temos que a terra se forma vazia e o Espírito parava sobre as águas. Então nós temos o Filho, o Rishon, nós temos o Pai, Deus, Elohim e Espírito. Se nós formos para Isaías 48:16, carrega implicações trinitárias, porque ele diz agora o Senhor Deus, Pai, me enviou a mim, Cristo, o Mashiach aqui, apontando, né? Claro que Isaías falando, mas apontando para o Mashiach, e seu Espírito. 1, 2, 3. Segundo Samuel 23, 2-3. Acabou? Acabou? Tá, depois a gente mostra outros aí, tem muitos outros. Beleza. Agora o Kemuel vai ter 3 minutos também, tá bom? Para apresentar fundamentação acerca da visão dele, os textos bíblicos. E depois eu vou pescar aqui uma pergunta no chat, tá bom? Fica à vontade, Kemuel. Vamos lá. Segundo a tradição do povo que carrega a Torá, né? O maior mandamento, isso foi concordado também na Brit Hadashah por Yeshua, o maior mandamento está em
Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Né? E lá diz, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor, nosso Deus, Adonai Echad, né? E aí é onde que vem muita discussão em cima sobre esse errado. Errado sendo por nós brasileiros ou do Ocidente tentarmos inculcar uma teologia trinitariana, vamos tentar trazer a palavra Ehid, que é diferente do que está lá. Lá está como errado. E isso é uma das maiores palavras que é dita para a compreensão do nosso Deus. Entendemos que ele é um. Quando você vai para os profetas, você vai encontrar lá, Deus é um e não há outro, né? Você vai encontrar também vários outros, porque aí outro ponto que as pessoas fazem uma grande confusão é sobre a palavra teofania, né? É um termo teológico para dizer que Deus se aparece das formas humanas e outras formas. Mas no próprio capítulo 20, a gente precisa entender, eu até separei esse verso, porque era um dos textos que eu queria trazer aquela hora para a gente. Êxodo 20. 20, verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das... Aqui, irmão, está falando da criação, tá? Não adore a essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Adonai, seu Elohim, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. E qual que é o ponto aqui, irmãos? Você vai lembrar que o Eterno ele vai falar assim para Moshe Rabbeinu, porque nenhuma imagem vistes quando ele foi falar com Deus. Nosso Deus, ele aparece para ele numa sarça ardente e ele fala, nenhuma imagem viste. Eu estou tentando driblar a Brit Hadashah, porque tem muito texto na Brit Hadashah que o próprio Paulo ele vai explicar, estou finalizando aqui, vai explicar sobre isso, que o Eterno Então, eu finalizo aqui. Tanto o Shema Israel, como também a Sereta de Boto, vai falar sobre um Deus único, e nele não dá margem para uma criatura se tornar Deus, né? Ser Deus, né? Mas, enfim, finalizo aqui. Beleza. 3 minutos para responder algumas questões do chat, tá bom? Cada um vai ter. Esse ponto aqui, Vinícius Sena disse assim, Luiz, Trindade é politeísmo. Você tem 3 minutos para responder ele, tá bom? Fica à vontade. Ok, Trindade é monoteísmo. Justamente é o maior espantalho levantado contra a Trindade. Se for politeísmo, a gente está falando de uma outra doutrina chamada triteísmo. Então vamos lá, o que nós cremos? Em uma essência e 3 pessoas. O que muita gente vai falar? É uma contradição lógica. Isso é uma contradição lógica. Peraí, contradição lógica, vamos lá, vamos ser bem aristotélico aqui. Contradição lógica é dizer há uma pessoa e 3 pessoas, ou há uma essência e 3 essências. Nós sistematizamos isso, mas isso é uma coisa que nós encontramos na palavra, sendo revelada. E nós, então, concluímos que Deus é uma pessoa, é uma essência e 3 pessoas. Então não é uma contradição lógica. Aí talvez você diga, poxa, mas parece tão impossível. Não tanto se você parar para pensar. Uma pedra é uma essência e nenhuma pessoa. Um ser humano é uma essência e uma pessoa. Deus é uma essência e 3 pessoas. Mas como explicarmos isso? Simples. Explique também a eternidade de Deus. Vai dar um nó na sua cabeça. Ele é atemporal? Ele é hipertemporal? E o Dr. William Lane Craig fala muito bem sobre isso. Fale sobre amor. Nem mesmo o amor a gente consegue conceber no âmbito de Deus de forma plena, porque nós dizemos que nós amamos, mas só Deus é amor, essencialmente. Então percebe que praticamente todos os atributos de Deus, onipresença, potencialmente presente em todos os lugares, como que é isso? Todos os atributos praticamente carregam implicações filosóficas profundas e muitas vezes misteriosas, mas não necessariamente uma contradição lógica, tá? Então não é uma contradição lógica, não é politeísmo então, porque eu estou dizendo que é uma essência, somos monoteístas,
somos monoteístas. Um exemplo só, Jadson, quando você vai para Isaías 63, lá em Isaías 63, não sei se você consegue jogar aí na tela para a gente a apresentação, vou dar só mais um exemplo que mostra esse Deus falando aqui, olha só que coisa maravilhosa. Tinha vários exemplos aqui para dar, mas lá em Isaías 63, ele vai falar no verso 7 que, as benignidades do Senhor, 1, e muitos louvores do Senhor, 2, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, 3. Será que é coincidência? Sabe por que não? É só continuar lendo ali na frente. É que tá bem pequeno aqui para mim. Olha só, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Pai, verso 9. E o anjo da sua presença, 2. Olha só, pelo seu amor e pela sua compaixão, e olha o verso 10, verso 10, mas eles foram rebeldes e contestaram o Espírito Santo. Olha que coincidência, no verso 7 falou 3 vezes Senhor, e agora no verso 9 e 10 fala do Pai, do anjo da sua presença e do Espírito. Gente, isso aqui é maravilhoso demais, e é muito, muito forte demais para a gente negar o tempo todo isso acontecendo. Valeu, Luiz. Agora tem uma questão para Kemuel. Não está muito dentro do tema da live, mas relacionado ao judaísmo, né? Fica à vontade, Kemuel. Ele pergunta assim, né, o Jefferson. Gostaria de fazer uma pergunta. Por que os judeus não citam o nome de Deus, mas utilizam outro nome no lugar, como no caso, Hashem? Comente esse ponto em 3 minutos, tá bom? Kemuel, fica à vontade. Está pausado seu tempo. Pode comentar, Kemuel. A pergunta está na tela. Tá me ouvindo? Eu acho que ele deu uma travada. Agora beleza, estou então te vamos ouvindo. lá. Bom, ainda pegando essa... eu gosto de fazer esse link da pergunta para não sairmos. O irmão trouxe Isaías 63, eu achei legal. Quando você diz ali que o anjo ele é a segunda pessoa e depois adiciona o Espírito Santo, e ali é uma interpretação teológica, tá? Em relação ao texto. Agora vamos fazer uma resposta aqui para o irmão Jefferson, né? Eu gostaria de saber por que Deus não é citado o nome dele. Primeiro, irmão, nós estamos num período na Terra de muita tumá, muito pecado. Né? Há pecado por todos os lados. Quando eu falo pecado, estou falando de transgressão da palavra, transgressão dos mandamentos de Deus. E nós, desde a primeira diáspora que aconteceu da Babilônia, decidimos não citar mais o nome de Deus em qualquer local. O nome de Deus ele é citado hoje em dia, estamos falando de 2024, apenas em Yom Kippur. Tá? E ele é dito no meio do toque de shofar. Para que não haja uma disseminação do nome de Deus, que é um nome muito santo, e esse é um dos elementos que a gente conecta com o templo, porque no período do templo, nós tínhamos uma visitação no Santo do Santo, no dia de Yom Kippurim. E isso, a gente trouxe esse elemento exclusivo, pelo menos para citar o nome de Hashem, no período de Yom Kippur, que é o período das expiações, para que não profanamos ou não transgredimos o terceiro mandamento das tábuas, que é dito, não dirás o nome de Deus em vão, tá? Então, qualquer coisa, você vê pessoas escrevendo o tetragrama, eu sou uma das pessoas, assim como nós, da sinagoga, na Shlema, eu nem me apresentei direito, mas ninguém cita o nome de Deus assim. A gente cita os nomes dos atributos, como, por exemplo, o nome Amonai, né? Com D, obviamente. Os outros nomes como Elohim, a gente tenta trazer a Elohim, até porque a internet é um local de tomar, é um local de pecado, né? O que se aparece, um vídeo ele pode ser apagado. Como que um vídeo onde você cita o nome de Deus, ele é apagado? E aí você citou em vão. Então não se pode colocar o nome de Deus em vão. Tanto é que existe um mandamento, não jurarás em vão, mas quando for jurar, você deve jurar pelo nome de Deus, para mostrar que você tem uma responsabilidade com as suas palavras. Então, não é citado o nome de Deus nos dias de hoje, desde o período Esdras, Neemias, para que o nome não seja profanado pelos goim, não seja profanado pelas pessoas, porque o nosso povo foi espalhado em diáspora.
Tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Certinho, tempo. A última pergunta que eu estarei pescando, do Fagner, ele disse assim: se os judeus tinham uma concepção de Deus triuno, então por que Jesus, ao se declarar eu sou, foi rejeitado por eles? Responde aí agora, Luiz. Você tem 3 minutos, tá bom? Fica à vontade. Isso aí, em parte, é um argumento espantalho, porque nós não dissemos que os judeus tinham uma compreensão plena do Deus triuno. Então, não, isso não é um problema para nós. O fato deles negarem Jesus envolve muitos outros fatores, não só a questão da sua divindade, tá? Mas a questão prática não, a triunidade ela não era plenamente conhecida dos antepassados, embora foi uma revelação progressiva, como nós dissemos lá no início. E aí, quando você olha para as escrituras, ou mesmo para as tradições rabínicas, você percebe sim que existia uma expectativa. Por exemplo, como eu falei, a Memra, ou mesmo o Espírito do Senhor, Ruar, eles eram sim entendidos como emanações divinas em alguns momentos, e por alguns rabinos, então existia uma expectativa, mas não plena. Ou seja, eles negaram Cristo, em parte pode ter sido por uma incompreensão da divindade, mas não necessariamente porque ela não é bíblica, não necessariamente porque Deus não colocou ela lá progressivamente sendo revelada, tá? E eu vou dar um exemplo disso do Dr. Michael Heiser, vou comentar aqui. Eu vou citar ipsis literis o que ele cita, eu tenho a citação dele aqui, ó. There are certain passages in the Old Testament that sound to the ear like the God of Israel was too. Ele está dizendo assim, que existiam certas passagens no Antigo Testamento que soavam aos ouvidos que o Deus de Israel era dois. E aí ele diz assim, ó, Rabbis took note of this and referred to the idea of two powers being in heaven. Os rabis tomaram nota disso e se referiam à ideia de dois poderes estando no céu. Sim, tá vendo? Então tem um contexto de trindade, sim. E aí a última frase do Dr. Michael Heiser. While the two powers are evident throughout the Old Testament, there are also hints of the Trinity. O que ele está dizendo basicamente portanto, se existia uma expectativa de dois poderes no céu, pode ver, já existia isso, sem haver cristianismo, antes do Novo Testamento, eles já tinham essa expectativa. Então, existiam dicas da Trindade, exatamente o que nós propomos no início dessa conversa nossa. Um Deus se revelando progressivamente, absconditamente. Beleza. Samuel, você pode comentar o que o Luiz falou, mas você tem 3 minutos para a pergunta, tá? Agora é o terceiro bloco de perguntas e respostas. Depois nós vamos para as considerações finais, depois que encerrar esse terceiro bloco. Vai lá, você começa nesse bloco. Samuel, 3 minutos, fica à vontade. Vai lá. Ok. Essa questão da gente tratar alguns elementos, por exemplo, até vou trazer os que foram citados, né? Como Kadosh, que é cito lá pelo profeta, para dizer que eles estavam adorando a 3 deuses, é uma complicação. Eu sei que o irmão não vai dizer que isso pode ser uma questão de espantalho, mas a palavra trindade vai trazer, dentro da sua própria palavra, 3 divindades, né? Esse é um grande problema quando se trata de Hashem, o Criador dos céus e da terra. Como a gente abriu um pouquinho, a pergunta foi feita agora, ele trouxe um pouco do que Yeshua disse, não foi, Jadson? Né? Então a gente trouxe um pouco do Novo Testamento. Yeshua, ele confirma, junto com os escribas, que Deus é um, assim como o seu irmão Tiago, também, quando ele vai dizer assim, ó, até o diabo sabe que Deus é um, né? Se tratando de fé. Então, para aquele que tem a Torá no coração, ele sabe da unicidade de Deus, para que ele não se incorra a uma idolatria, tá? Esse é um dos grandes problemas que Israel teve com o passar do tempo, que por isso gerou a diáspora da casa de Israel, foi eles terem corrido para outros deuses, né? Então, a questão hoje de Israel, estou falando de hoje, 2024, Israel ele já está vacinado em relação a Avodazará, a servir outros deuses. Tanto é que você encontra na nossa tradição a questão das 3 orações diárias, a oração de Shaharit, Minhayavit, que o próprio Daniel fazia, isso é uma oração judaica. Você vê as tradições sendo
executadas à risca quando Yeshua foi acusado de seus discípulos, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Yeshua mesmo não foi acusado disso. E Yeshua, toda vez que ele vai apresentar alguma coisa, ele falava assim, essa palavra não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Quando ele faz a oração, ele direciona a Deus. Quando ele vai ser acusado por Satã no deserto, ele fala assim, só ao teu Deus adorará. Está falando que é o Deus do próprio Satanás. A pergunta. Agora, a pergunta aqui. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, os profetas quanto Yeshua, eles são com uma só palavra, apresentando um Deus uno, tá? Aqui, aí eu coloco aqui um asterisco. A questão da trindade, ele veio aparecer nos concílios, surgindo ali o termo até por Tertuliano. Agora, se tratando de judaísmo ou a tradição do povo que carrega a Torá, sempre foi sobre um Deus único. Isso inclui o período de Yeshua, os profetas e também os patriarcas. Beleza. 5 minutos para comentar o que o Kemuel falou, tá? Luiz, fica à vontade, pode ir. Vamos lá, antes de tudo, eu prezo por olhar, acima de tudo, o que a Escritura nos diz. A tradição não, como eu demonstrei, a tradição também mostra 2 poderes, por exemplo, além do próprio Yahvé. Então existia assim essa expectativa. Nós temos vários textos, dentro da própria Cabala, eu poderia ter trazido aqui outras coisas. Mas mais do que isso, será que a Trindade, embora não tenha o nome, não estava lá atrás? Salmo 78:40, por exemplo, vai dizer quantas vezes provocaram no deserto e entristeceram e o entristeceram na solidão, falando de quem? De Yahvé, de Yahweh. Agora, lá em Isaías 63:10, vai dizer que eles foram rebeldes e contristaram quem? O seu Espírito Santo. É intercambiável. O Espírito sendo colocado também intercambiável com o Pai. E mais do que isso, ele sendo contristado como uma pessoa, não apenas como uma força, um poder ativo e tudo mais. Eu posso ir mais a fundo com outros textos. Então, não, a gente não tem esse problema. O próprio irmão Kemuel disse que o termo trindade é problemático. Nós também usamos o triunidade, que eu até prefiro, justamente porque nós pregamos a triunidade. Isso resgata melhor a ideia do monoteísmo. E o que o Kemuel comentou conosco agora é justamente toda a nossa tese, monoteísmo. Quando Jesus fala, eu não vou entrar para o Novo Testamento, eu falei que eu ia me manter no escopo, é só por isso, senão a gente marca outro dia só para falar do Novo Testamento. E sim, eu concordo plenamente com Jesus, há um único Deus, tá? Agora, me permita também fazer essa observação, já aproveitando que tem uns minutinhos, tá? O Messias, o próprio Messias é Deus. Isaías 9:6. O que nos diz lá? Será que a gente consegue olhar lá rapidinho? Ele vai dizer o quê? Maravilhoso conselheiro, essa é a melhor tradução, as 2 palavras juntas. Só que esse maravilhoso conselheiro também é lá o anjo do Senhor, que também é chamado de maravilhoso. Lá em Juízes, por exemplo. Em Josué você também vê ele. O anjo do Senhor, eu vi ele face a face. Opa, isso só é colocado a Deus. Então o termo maravilhoso é um termo divino, sim. Deus forte, lá do Messias, do capítulo 9. Esse Deus forte se repete em Deuteronômio 10:16 e também no próprio Isaías, o próprio contexto 10:21, aplicando a Jeová apenas. Pai da eternidade, essa é a melhor tradução, não Pai eterno. A melhor tradução em hebraico, Pai da eternidade, consoante o significado de Ad em Gênesis 49:26, Isaías 57:15, nós vamos ver que é ser criador da eternidade, sim. Então o Messias é divino mais uma vez. E príncipe da paz. Mais uma vez está ligado ao anjo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, o Messias é o anjo do Senhor, porque lá em Josué 5:14, o anjo do Senhor disse, sou príncipe, Sar, a mesma palavra usada aqui em Isaías 9:6, Sar, príncipe do exército do Senhor. Só em Isaías 9 nós temos uma série de termos utilizados para o Emanuel, para o Messias, que é divino. E olha só, o próprio contexto de Isaías mostra isso, porque lá no capítulo 7 ele é chamado de Deus conosco, Emanuel. Eu sei que é dúbio ali a tradução, tem 2 formas de a gente interpretar. Zacarias 2:10 nos deixa claro, que é no sentido de habitar no meio de nós. E lá em Isaías 52:13 nos fala que ele seria exaltado e elevado, o Messias, Yahum Benishá. Mas sabe onde que ocorre isso de novo, de acordo com o Dr. Michael Brown? Isaías 6:1, é apenas ali para Jeová, Ham Benishá. O termo exaltado e elevado é apenas um termo para Jeová no contexto de Isaías, mas é aplicado em Isaías 53 ao Messias. Por quê? Porque o Messias é divino. Tudo isso eu estou usando apenas a Tanakh, apenas a Escritura, Torá, Neviim e Ketuvim.
Não estou indo no Novo Testamento, não estou indo na filosofia, é a própria escritura judaica que está nos mostrando esse Deus de uma unidade complexa, cujo anjo do Senhor é divino, cujo espírito é entristecido e intercambiável, é um Deus de fato triuno. E quando a gente entra para a parte do anjo do Senhor, aí a gente vai longe. Por exemplo, Êxodo 3:5, ele é falado para ele tirar as sandálias dos pés quando ele está diante da sarça ardente, justamente porque isso é uma divindade. O Dr. Craig Kinner mostra que isso faz parte de um contexto cultural religioso. De acordo com ele, os sacerdotes costumavam entrar descalços nos templos a fim de evitar levar pó e impureza de qualquer tipo para dentro. É um contexto religioso. Daniel 7:3, aparecer nas nuvens, quando fala ali do Filho do Homem, olha só, ele vem nas nuvens, mas olha que coisa interessante, nós descobrimos, de acordo com McDowell e Bauman, que no Antigo Testamento aparecer nas nuvens é uma imagem usada exclusivamente para figuras divinas. E ainda nas palavras de Josh McDowell, o Filho do Homem de Daniel faz clara referência a uma figura divina, o Senhor soberano, cujo reino é eterno. E Errad, tem mais alguns segundos? Errad, a gente pode provar que ela é sim uma unidade complexa, tá? Posso dar vários exemplos aqui. Uma família, um clã, um cacho de uvas, o dia e amanhã. Acabou o tempo aí, Jadson? Ainda tem? 5 segundos. Ok, então temos vários exemplos de que o Errad é uma unidade complexa, exatamente o que nós deveríamos ouvir lá no Shema de Deuteronômio. Valeu, Luiz. 5 minutos agora, tá, Kemuel? Você fica à vontade. Você está com a palavra 5 minutos. Perfeito. Dessas citações, irmão Luiz, eu encontrei aí, eu vi que você se baseou nisso não só agora, mas também outras colocações sobre a palavra o anjo. O anjo é uma tradução que foi colocada para a gente gerar uma determinada compreensão de uma visão teológica do tradutor. A gente está utilizando geralmente a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida. Mas, se a gente pegar no hebraico, né, vamos lá para Josué. Acho que Josué é um bom elemento para a gente trazer, porque é um dos mais conhecidos, mas tem várias outras passagens. Eu vou abrir aqui, Josué. Cadê? Onde vai falar do anjo que chega até e se apresenta ali. Acho que é 5, verso 8, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Porque qual que é o grande problema quando se trata de o anjo? Quando a gente vai para o hebraico, você não vai encontrar o artigo definido Ra. Por exemplo, Ha-Mashiach significa o Messias. Por que precisa entender que Yeshua é Ha-Mashiach? Porque ele é o escolhido, ele é o Mashiach dos Mashiachim. Porque existiram muitos ungidos, muitos escolhidos por Deus. Mas o Messias é único. Assim como também, quando a gente utiliza esse termo, o anjo do Senhor, usando a tradução em português, você vai encontrar lá no próprio livro que esse o anjo não tem o artigo ha-malar. Não existe isso. Porque aí faz com que as pessoas entendam que esse seja Jesus. Aqui vai um ponto importante. Yeshua, ele aparece em carne apenas em João 1,14. Se a gente pegar ali, tem os sinóticos, obviamente, mas tudo que acontece antes vai estar falando da palavra de Deus. Então, tudo que aconteceu antes no Tanar, as pessoas não tiveram acesso ao Mashiach ainda. As pessoas tinham acesso à Torá. E a Torá não apenas a do Sinai, porque a Torá, você vai encontrar que o próprio Abraão cumpriu os mandamentos de Deus. Aí, que mandamentos? Que leis que ele cumpriu? A Torá que já existia. A lei de Deus sempre existiu. Quando vamos falar de pecado, a gente sabe que o pecado não é a transgressão da lei. Isso aí é comum, nós sabemos disso. Mas como é que o pecado está à porta, o Senhor falando para o próprio filho de Adão, Caim? Significa que a Torá já estava sendo executada. Como é que Noé sabia quais eram os animais puros e impuros se Levíticos ainda não tinha aparecido na Bíblia?
porque o Eterno já tinha dado uma Torá oral para todos esses homens, através de um sacerdócio chamado o sacerdócio de Melquisedeque, que é a ordem dos primogênitos, né? O sacerdócio que veio, que o Senhor estipulou prévio ali no Monte Sinai, seria: farei de vocês uma nação de reis sacerdotes, ou um reino de sacerdotes. O intuito é que a nação de Israel fosse sacerdote para toda a terra. Só que a nação de Israel, ela peca. Só que aí uma porcentagem, aí a gente vai chamar de o remanescente, tá? E a gente tem vários remanescentes aparecendo nos profetas para se tratar de Yeshua, obviamente, mas esse povo salvou o que era o objetivo da Torá. Então, os levitas receberam o sacerdócio, mas a lei de Deus sempre foi tratada ali. E o anjo do Senhor aparece o tempo inteiro para Israel em vários momentos. Isso não quer dizer que é a segunda pessoa da Trindade, porque o Senhor envia de fato. Ele fala assim, ó, não farei nada sem antes revelar aos meus profetas. E ele envia anjos, tá? Mensageiros. Isso não... Pelo tempo, Samuel. No verso, isso não diminui que Yeshua também foi um mensageiro de Deus, tá? Ele veio de fato trazer a mensagem de Deus para todos. Beleza. Você tem 3 minutos agora para a pergunta, tá, Luiz? Você pode comentar alguma coisa, que agora entra no bloco final, né? De quando ele começou fazendo a pergunta, agora você vai fazer a pergunta. 3 minutos, fica à vontade. Ok, Samuel. Eu vou fazer mais algumas aqui dentro da linha ainda do Anjo do Senhor. Como você comentou, até aproveitando a deixa, né? Se Anjo do Senhor não ter artigo é importante, para mim isso é uma questão muito, muito séria. O Anjo do Senhor, então, não ter artigo é um problema, então o próprio versículo 1 também o versículo 1 de Gênesis também é um problema, porque Bereshit, Bará, Elohim, não Ha Elohim. Também não tem artigo no Elohim. E ele não deixa de ser o único Deus. Então isso é um problema muito sério, tá? Pra gente tratar. E outra, mais uma vez, isso envolve uma aparição. No caso do Anjo do Senhor. Quando a gente vai para Zacarias, por exemplo, e aí eu vou colocar a minha pergunta, Zacarias 3:1 fala de um anjo. E lá no verso 2, esse anjo diz a Satã, o opositor, o adversário, sei disso, o Senhor te repreenda. E ele fala de fato como se fosse na terceira pessoa. Isso aqui seria uma coincidência, Kemuel? Ou será que no contexto do próprio livro de Zacarias a gente encontra mais alguma coisa? Queria ouvir de você a respeito disso. E aí, claro, você pode argumentar um pouco mais daquilo que eu já falei, eu não me senti ainda esclarecido sobre os pontos que eu citei, em que esse anjo do Senhor, como eu mencionei lá, junto com a minha pergunta, né? Como eu mencionei lá atrás, esse anjo do Senhor, ele é claramente adorado. Ele aparece de maneiras em que ele é chamado de maravilhoso. De fato, ele é tratado como príncipe do exército do Senhor, ele se diferencia do Senhor, portanto, mas ele mesmo é a tal ponto elevado que em Gênesis 18, quando ele aparece, o que o texto nos diz, e eu estou indo ao texto, nos diz que o Senhor, Yahweh, aparece. Então, para nós fica muito claro, muito forte, que ele não é um mero anjo, como outros anjos são tratados na Bíblia. E só observando, né, a gente tinha comentado do Malar, mais uma vez, o Malar não é um problema para esse anjo, porque o próprio Malaquias é um ser humano e se chama Malar Yahweh, Malar Yahweh, ou seja, o enviado do Senhor. Alguns discutem se era o nome próprio dele mesmo, e outros homens também são Malar é enviado. Uhum. Valeu. 5 minutos agora, tá, Kemuel? Fica à vontade para responder. Tá, ok. O que eu estou tentando pegar aqui é o texto para a gente pôr na tela, porque isso vai facilitar bastante. Mas antes de eu colocar o texto na tela, independente se tem o artigo ou não, lá no Gênesis capítulo 1, né? Lá não está Ha Elohim, ok. Mas quem é que poderia criar o mundo se não fosse o próprio Criador? Esse é o primeiro ponto. Ali a gente está falando do próprio Criador criando o mundo. Ali, depois ele vai falando todas as criações que ele faz, né? Mas não existe outra pessoa para falar assim, vou criar o mundo. Existe somente o Criador. Esse Elohim está atrelado a Adonai, né? Que é o tetragrama
depois ele é revelado. Ali, de fato, está o atributo de Deus, mas só depois que ele vai revelar o seu tetragrama. Mas eu estou tentando pegar aqui o texto exato com a minha Bíblia. Cadê? Hoje do Senhor. Está em Josué. Cadê? Um segundinho. Eu pausei seu tempo, viu, Kemuel? Tá. Procurar aí, vontade. Eu só estou abrindo o texto aqui, eu acho que vai ajudar. Ok. Cadê? A travessia do Arden acontece no 3, depois Deus honra ele. Destruição de Jericó, tal. Verso, acho que é o capítulo. Vou abrir aqui. Galera, eu fiz uma enquete aí no chat, viu? Votem. Beleza? Deixa a sua opinião aí na enquete. Tá me ouvindo? Sim, pode ir. Soltei o tempo. Tá bom. Josué capítulo 1, eu estou colocando aqui. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como se fosse assim, serei contigo, te deixarei e não te desampararei. Ser forte, corajoso, como tu farás. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Moisés. Aqui ainda é Deus falando diretamente com ele. Aí é destruída. Israelitas de Acã. Porque um grande problema a questão da tradução, tanto de... Vamos lá. Estando Josué em pé em Jericó, levantou os olhos para si que achava em pé diante de um homem que trazia em sua mão uma espada nua. Aqui já está trazendo, né, como que é essa pessoa, é um homem, tá? Enfim, não vamos se apegar nisso. Chegou-se a Josué e disse, isso eu estou falando de Josué 5, és tu um dos nossos soldados adversários? Não, sou o príncipe do exército do Senhor. Aqui que é importante a gente trazer a tradução do hebraico, porque ele está falando que ele é um príncipe do exército de Adonai. Tá? Aqui não está falando que ele é um Deus dentro do conceito triuno ou de trindade tradicional. Ele simplesmente está falando, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Aqui está outro ponto importante. A questão adorou aqui é uma tradução importante para a gente trazer, porque a palavra adoração vai estar atrelado a avodá, que é um dos mandamentos de Deus. E não se faz nenhuma adoração a uma pessoa. O que aconteceu aqui, ele prostrou-se com o rosto em terra, ele reverenciou esse tipo de... Isso aqui se a gente for trazer como o grego, ele utilizou essa palavra, é proskineu, é prostrar-se. Você coloca o seu rosto em reverência àquela pessoa, porque você vê que é uma pessoa importante. Como ele disse, sou servo sou o príncipe do exército do Senhor. Ele é um... Deu tempo, Kemuel. Tá? Pode falar, irmão. Deu tempo. 5 minutos agora, tá, Luiz? Fica à vontade. Tá, sobre essa questão do adorar, a gente pode ir para o Novo Testamento, o proskinel, a Septuaginta, aí a gente vai ver que sim, o termo pode significar adorar, tá? Mas, de qualquer forma, vamos para a essência. A minha pergunta, eu entendo que não foi respondida, que foi Zacarias 3. Qual que é a melhor tradução de Zacarias 3:2? Mas o Senhor disse a Satã, o Senhor te repreenda. Tem dois senhores mais uma vez. E aí a minha pergunta foi, será que tem alguma outra evidência nesse mesmo texto de que realmente
esse Senhor, dizendo a Senhor, então, e existe um anjo no contexto, que esse anjo é esse Senhor dizendo que o anjo é esse ser divino, ou seja, o Mashiach aqui falando divinamente, sim, o próprio contexto imediato, né? Uma das principais regras de hermenêutica, vemos o contexto. Olha o que acontece no versículo 3 e 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, estou lendo, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, quem que respondeu? O anjo. Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Quem fez passar dele a iniquidade? O próprio anjo do Senhor. Só Deus pode perdoar pecados, mas aqui o anjo do Senhor está retirando a iniquidade, perdoando pecados. Então o anjo do Senhor aqui, é Yahvé falando a respeito de Yahvé. Por isso, versículo 2 nos diz, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Porque, mais uma vez, existe um Senhor revelado aqui, o anjo do Senhor, e ele é, ao mesmo tempo, o Senhor, e a Jeová, dizendo, o Senhor te repreenda. O contexto nos mostra isso. Então, são muitos textos muito fortes para que a gente possa simplesmente negá-los ou escondê-los debaixo do tapete. Mas, mais do que isso, aí nós vamos para a messianidade, vou aproveitar o meu tempo aqui. Quando você fala da messianidade de Cristo, e não, a gente não é a nossa discussão, mas você vê que o Messias, aí nesse quesito faz parte do nosso escopo, o Messias é divino. Vários salmos em que falam do rei, como você aproveitou aí esse termo aí de adorar, que é parecido, não é à toa que é parecido os termos, muitas vezes usado para o rei também, para o rei a gente se prostra também, é porque várias vezes o rei aponta para o Cristo, e o Cristo é divino, então você vai ver em vários momentos, por exemplo, o Salmo 83, 18, que Deus é o mais alto, o Altíssimo, acima de toda a terra. No Salmo 89, 28, é o reino davídico, é o reino de Davi designado significantemente como primogênito, que tem sido apontado como o mais alto dos reis da terra, exatamente os mesmos termos. Salmo 86, 9 acontece isso, quando você compara com 72, 11. Vários termos, eu vou resumir aqui para não perder o tempo, mas que as várias nações se prostrarão, os termos de exaltação para o Pai, Deus, Jeová, acontecem para o rei, porque o rei aponta para um Cristo divino. Isso também acontece, não é um argumento, não estou inventando um argumento aqui, isso é citado por teólogos sérios, e existem vários exemplos que eu daria aqui, mas eu não vou ter tempo para discorrer sobre todos. Então, sim, nós temos grandes evidências de que esse ungido é sim, divino. Ou seja, nós já fizemos várias ligações aqui. Nós já fizemos a ligação de que o anjo do Senhor é divino, que esse anjo do Senhor é o Messias. Então, peraí, se ele é divino, é o anjo do Senhor, é o Messias, não tem mais como a gente colocar tudo na conta da coincidência. Vários textos, em vários momentos, mostrando isso. Enfim, são muitos exemplos, eu poderia dar outros aqui. Quanto tempo nós temos, Jadson? Só para ver se eu consigo entrar com outro argumento aqui. 1 minuto? Tá bom. Um outro exemplo aqui. Lamentações 4:20 fala que o ungido é o fôlego, mas lá em Isaías 2:22 vai falar do fôlego no nariz, o mero homem. Então, assim, mais uma vez você compara as coisas e mostra que o mero homem que se acha fôlego do seu nariz, ele não tem nenhuma honra, mas o ungido é o fôlego. E a gente sabe que fôlego está ligado a Deus, ao ato criador. Então, o ungido está ligado ao ato criador. Em Lamentações, comparado com Isaías. Lá em Jeremias 23:6, fala que o nome do Messias será o Senhor nossa justiça, mas lá em 33:16, o nome que Deus dará à cidade é o Senhor é a nossa justiça, ou seja, o Senhor que é a justiça é o Messias, Jeová é Messias. Compare Jeremias 23:6 com 33:16, o mesmo contexto, inclusive 2 capítulos messiânicos, e você vai ver o Messias divino, que também é o anjo do Senhor. Ok, como eu tinha falado, entraremos nas considerações finais, e eu tinha combinado 5 minutos, né, de considerações finais, mas eu vou colocar mais um tempinho para que cada um possa pontuar muito bem aquilo que deseja pontuar no debate. Eu vou colocar 7 minutos. Eu disse que quem iria encerrar é o Kemuel, porém, como agora quem acabou de falar foi o Luiz, eu vou deixar 7 minutos de considerações finais,
Mas eu vou dar 2 minutos agora para o Samuel comentar alguma coisa e 5 minutos de considerações finais para ele, que vai dar 7 certinho. Beleza? Então você tem 2 minutos agora para comentar, tá, Samuel? Aí depois o Luiz vai para 7 minutos de considerações e você vai ter 5. Ok? Fica à vontade. Ok. Bom, eu vou trazer aqui um texto que está em Ezequiel, capítulo 33. Tá? Perdão, 33 não, 34, que vai falar sobre o mau pastor. Esse é um capítulo que Yeshua usa como um pano de fundo para dar aquele shiur, aquela explicação sobre o bom pastor, porque aqui ele vai falar, Ezequiel, sobre os pastores que engordaram, que arrancaram a lã da ovelha, que degolaram, que quebraram ela, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. Isso daqui é uma passagem linda, e eu não sei se o irmão Luiz Eduardo já leu sobre Ezequiel 34, é uma passagem maravilhosa, e nela tem a clara distinção sobre quem é Deus e quem é o Mashiach, né? E então eu vou para o texto que antecede aqui a minha consideração final. Lá no verso 21, visto que com o lado de ombro dais empurrões, com chifres, empelis a fraca, e até espalhardes para fora. Eu livrarei minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Aí ele fala, no verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, aqui é uma menção ao Mashiach, o meu servo Davi, que apacentará, ele lhe servirá. Claro que Davi aqui já estava morto, então se trata do Mashiach. Aí no verso 24, eu, Adonai, lhe serei por Elohim, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, lhe disse. Farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as bestas bestas feras da terra, e as seguras habitarão no deserto e dormitarão nos bosques. Pode falar. Samuel, você ainda vai ter suas considerações finais 5 minutos. Só fazer uma pergunta bem objetiva para você. Você é rabi? Você é rabino? Não, eu sou um talmide, sou apenas um aluno, eu tenho rabino, né, sobre mim, mas não sou rabino, não. Entendi. Então, nas suas considerações finais, você pode divulgar a comunidade que você faz parte, pode divulgar material, pode trazer a sua conclusão acerca do debate, tá bom? Agora, Luiz, você e o público, tá bom? Você tem 7 minutos, fica à vontade para suas considerações finais. Só para entender, Jadson, o Kemuel ainda vai fazer a consideração final dele depois de mim, né? Então eu faço as minhas e aí... Perfeito. Você faz as suas completas, aí eu finalizo. Perfeito. Gente, muito obrigado por nos assistir até aqui. Olha, para mim é um prazer falar da palavra de Deus. Eu amo as escrituras e amo também a parte judaica da coisa, tá? Então, o Kemuel, para mim, ele é desde hoje aí um amigo, claro que no sentido ainda mais amplo, a gente tem que construir isso, mas, Kemuel, para mim foi um prazer debater com você. Eu quero que isso aconteça outras vezes, quem sabe a gente falar melhor, por exemplo, do messianismo, que aí é uma outra vertente muito bacana para a gente conversar. Mas, resumindo então o que nós conversamos, para mim fica patente que o anjo do Senhor, de Gênesis 18 e 19, é aquele que está na terra que manda de um Jeová do céu. Então, existem 2 Jeovás. Nós falamos de diversas formas do triságio. A todo momento, eu poderia ter mostrado outros exemplos. Existe, sim, esse elemento 3 acontecendo o tempo todo na Bíblia. Um dos mais impactantes e que poucas pessoas conhecem é o Salmo 63. Aparece 3 vezes Senhor e depois cita Deus, anjo do Senhor e Espírito. Coincidências? Muitas coincidências. Coincidências demais para que não seja algo fatídico como doutrinário, de um Deus que está se revelando progressivamente. E aí vai, Êxodo 3:2, o anjo do Senhor apareceu, mas lá no verso 16 é o Deus que apareceu. Zacarias a gente viu que era o anjo,
Mas o anjo disse, foi o anjo, o Senhor, dizendo, o Senhor te repreenda, e esse anjo perdoa pecados. Lamentações 4:20, é ungido é o fôlego das nossas narinas. Jeremias 23:6, o nome do Messias é o Senhor nossa justiça, mas 33:16, no nome de Deus que Deus dará a cidade, é o Senhor nossa justiça. Gênesis 32:30, Jacó luta com Deus, mas lá em Oséias 12:4, fala que lutou com o anjo do Senhor. Malaquias 40, versículo 3, diz que do caminho para Yahvé. E Malaquias 3:1 fala que virá quem? Adon. O caminho de Jeová é o caminho de Adon, o nosso Adonai, o Messias. Messias é o Jeová, é o caminho, aquele que preparará o caminho para Yahvé. Malaquias 3:1 fala que virá o seu templo, Adon, o nosso Adonai. Então, de fato, virá o seu templo. De quem que é o templo? Do Adon, do Mashiach. Mas no verso 10, o templo é de quem? Pode ler lá. De Jeová, porque ele chama de minha casa. Enfim, eu concluo dizendo que o que Provérbios 30 nos diz, deixando muito claro que existem duas diferenças, mas que nós vemos também lá no sacrifício de Abraão em relação a Abraão oferecendo seu filho Isaque. Abraão, é claro que isso aqui é tipológico, existem vários níveis de interpretação, mesmo na judaica e ao longo da história, mas Abraão, de alguma maneira, apontou para o sacrifício que Deus faria do seu filho. E assim como o pai e o filho eram da mesma essência, seres humanos, existe um pai no céu enviando o seu filho para morrer pelos nossos pecados, de mesma essência, divina. E Provérbios 30 faz uma pergunta que para mim se concretiza como esse Deus abscôndito e revelado que nós falamos no início. Quem subiu ao céu e desceu? Opa, não é qualquer pessoa. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ninguém. Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Seu Shem, seu nome. E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. E curiosidade, lá no verso 1 desse Provérbios 30, ele usa Itiel e o Itiel e o Hal. E alguns até dizem que isso aqui tem a ver com Todo-Poderoso, né? Alguma deixa ali do texto, independentemente disso. Qual é o nome? Eu termino dizendo isso. Qual é o seu nome? E o nome do seu filho. E o nome do seu filho. Gente, muito obrigado. Que Deus, Adonai, Hashem, que o Senhor abençoe a vida de todos nós. E isso seja uma motivação para que você se aprofunde na palavra e ouça os argumentos. Vá você conferir na escritura que está nas suas mãos hoje de uma maneira muito acessível. Confira você se a Trindade está ou não no Antigo Testamento, na Tanakh, na Torá, Neviim, Ketuvim. E diga-se passagem, né? Termina com M, tá? Eu sou professor de hebraico e me incomoda ver com N escrito lá. Então é mem, fechando os lábios aqui, que nem a gente fala em inglês, I am, tá? Que Deus abençoe sua vida e que, quem sabe, outros corações sejam impactados hoje por essa mensagem. Para mim, é patente. O Deus que nós servimos é um Deus de uma unidade complexa e um Deus que se revela progressivamente até o Novo Testamento. Um Deus triuno. Amém. Você tem 1 minuto ainda, Luiz. Faça aí uma propaganda do seu livro, do seu canal, beleza? Eu tenho no meu canal também, Teólogos. Lá no meu canal eu faço alguns trabalhos também com a TDI, que é a Teoria do Design Inteligente, já na vertente aí mais científica. Mas também a gente tem uma veia teológica profunda ali. Então, se inscrevam lá, por gentileza, aproveitem lá o nosso conteúdo, tem muita coisa para ser postada. E também o nosso livro, que eu já mencionei lá no início, se possível, compartilhar até o link depois, né, Jadson? Esse livro que é o Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada, que foi fruto de anos de trabalho, também de debates, de pesquisa, e que eu acredito que parte do que eu falei aqui está lá no livro. Então tem muita coisa que no livro ali você pode se aprofundar e se enriquecer mais também desse conteúdo, que é tão importante dentro da nossa fé monoteísta. Somos monoteístas, mas queremos um Deus que é triuno, uma essência, 3 pessoas. Então, conto com vocês aí nisso também, gente. Deus abençoe. Beleza, Luiz. Amém. Galera, eu estarei deixando no comentário fixado o link do irmão Luiz, o link do livro e do canal dele. Agora, quem está com as considerações, 5 minutos será o Kemuel. Fica à vontade, tá? Ok. Pode ir. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Achei um debate bem tranquilo. A visão do irmão ali, não é uma visão que eu
sigo sempre dessa forma, mas eu respeito justamente pelas explicações que o irmão trouxe, que requer, eu acho que tanto da minha como da sua parte, um aprofundamento maior da palavra para a gente chegar num denominador comum. Ainda existe pontos que divergem. Mas eu vou trazer um ponto aqui importante, que talvez esse seja um dos grandes entraves quando se trata de triunidade ou de trindade, né? Quando trazemos a divindade sobre Yeshua. E eu acho que não há problema nenhum trazer a divindade sobre Yeshua, porque o próprio Paulo ele vai falar disso depois, né? Um grande rabino do primeiro século. Primeiro ponto, né? Na nossa tradição, né, é importante saber que algumas coisas foram criadas antes do mundo, né? No próprio capítulo que eu abri, e é o que eu vou fechar, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz ali céus e terra, antes de céus e terra tem Bereshit, Bara, Elohim, Et, tá? Et, que são duas letras do Aleph Beit, ou do alfabeto hebraico, que é o Aleph, a primeira letra, e o Tav, a última letra. Né? Tanto é que é dito depois lá em Apocalipse, Yeshua falando, eu sou o Aleph e o Tav, tá? Yeshua, obviamente, não disse em grego, porque ele não é grego, ele nasceu no povo judeu, ele estava no lugar santo falando para um outro judeu. Então ele está falando em hebraico, sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Essa é a representação que nós temos de uma revelação sobre quem é Yeshua. Yeshua, ele tem a sua divindade representada ali na pessoa, aliás, Mashiach tem a sua divindade representada na pessoa de Yeshua, porque ele veio dos céus, mas aí você fala, mas por que ele veio dos céus? Ora, lá no tratado Nedarim, tá? 39b vai dizer, 7 fenômenos foram criados antes que o mundo fosse criado, são estes. Primeiro fenômeno criado, a Torá. A Torá não foi dada no Sinai ou criada no Sinai, ela foi criada antes da fundação do mundo. Segundo elemento, a Teshuvá, que é o arrependimento. O Senhor, quando cria a Torá, ele cria o arrependimento. Ele também criou o Jardim do Éden antes da fundação do mundo. O Geena, que alguns podem chamar de inferno, tá? Mas existe uma explicação que é algo muito mais profundo. Esse Geena é o que vai ser representado lá no finalzinho de Apocalipse, tá? É diferente do Sheol. Depois ele criou também o trono da sua glória, o Beit, o templo, tá? O Beit HaMikdash, e o nome do Mashiach. Então, o nome do Mashiach foi criado antes da fundação do mundo. Isso é uma das coisas importantes de entender. Não sei se o irmão já tem essa referência, Talmud Nedarim 39b, Luiz. Depois é bom para buscar, para entender que o nome do Mashiach, se ele foi criado antes da fundação do mundo, já estava na emanação e na mente de Deus que o Mashiach seria entregue dentro do mundo. Aí você fala assim, como é que ele foi colocado dentro do mundo? O próprio capítulo de Gênesis 1 mostra. Se você pegar todas as 7 palavras que estão ali, Bereshit, palavra 1, Bará, palavra 2, Elohim, palavra 3, Et, que é a quarta palavra, é a que vai dar referência ao Mashiach. Porque aí depois já vem Shammai, Ve'et, ou seja, uma conjunção com a própria palavra Et. Então, o Mashiach ele entra para dentro do mundo agora com o Vav. O Vav é o número 6 do Aleph Beit. E esse número 6 é o que a gente chama de que e a palavra de Deus se tornou carne, lá em João 1, verso 14. Então, o Mashiach é sim divino, porém, quando ele se faz presente aqui na Terra, ele vem nascido de homem. Por isso que Daniel fala, ali está o filho do homem, né? Tanto é que Yeshua usa esse termo, filho do homem, o tempo inteiro. Mas e aí, complementando esse meu último minutinho, né, que o irmão já colocou ali, Ezequiel 34, verso 23. Suscitarei para elas um só pastor, e elas apacentará o meu servo Davi. Verso 24. Eu, o Senhor, serei por Deus. Aqui está falando, eu serei Elohim. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Existe uma distinção de funções. Deus, né? O Adonai será o Deus e o meu servo Davi será por príncipe. Ele reinará nessa terra como príncipe sobre todas essas ovelhas. E assim eu encerro
dando essa visão de que não há necessidade de tirar a divindade de Yeshua, porque tudo que ele fez é divino. Né? Um dos mandamentos da Torá é para que nós imitamos a Deus. Quem o tempo tá aqui o meu. Yeshua, tá? Eu finalizo aqui, então, agradeço aos irmãos, só dar para os irmãos saberem, né? Sou um judeu convertido, hoje sou uma pessoa que sigo a minha fé no Deus Criador dos céus e da terra, e tenho o testemunho de Yeshua, né? Sigo as tradições dos anciões, né? Guardo os mandamentos, todos os que são possíveis guardar, obviamente, e uma outra oportunidade a gente vai poder gerar novos debates. Agradeço ao irmão Jadson pela moderação, e o irmão Luiz aí, por ser aí o meu oponente aí, e foi tudo na Shalom. Amém, irmão. O pessoal elogiou bastante aqui no chat o debate, falaram que foi um debate de alto nível, gostaram bastante. E conforme eu sempre falo no final das lives, quem vai tirar a conclusão, quem saiu melhor, é você que está assistindo. Então, deixe aí, aqui no comentário desse vídeo, dessa live, na sua opinião, na sua visão, você que assistiu o debate, quem saiu melhor em defender aquilo que acredita. Beleza? Luiz, muito obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida. Shalom, Kemuel, e vamos organizar mais para frente outras lives, outros debates. Galera, até a próxima live, se Deus permitir. Tchau, tchau a todos. Amém. Tchau, tchau. Shalom, shalom.